Gálatas capítulo 3. O que isso tem a ver, Gálatas capítulo 3? Tem muita coisa a ver, porque aqui ele vai tratar sobre a questão da lei de Moisés, e ele vai tratar sobre antes da lei. E que um dos frutos da graça de Deus é justamente a libertação da lei de Moisés. Porque a lei, ela cumpria um propósito, até um certo tempo. Mas aí Paulo, ele retoma 400 e poucos anos antes da lei, para explicar a promessa de Deus antes da lei. Versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo, tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar: acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagre entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Contudo, os que confiam na lei, para serem declarados justos, estão sob maldição. Pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo o que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei. Pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedece à lei viverá por ela. 13. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, apresento-lhes um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimo a uma aliança irrevogável. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observem que as Escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. E isto quero dizer, a lei, que veio 430 anos depois, não pôde anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus em sua bondade concedeu a Abraão como promessa. Qual era o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados, mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. Mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo. E Deus é um só. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e a promessa de Deus?
De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. 23. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sobre a sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião, pois todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Graças a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, nós estamos estudando a carta aos Gálatas. E o que trata dessa carta aqui? Se trata do retorno da igreja da Galácia, o retorno da igreja aos rudimentos da lei mosaica. Trocando em miúdos, esses homens, eles receberam a palavra de Deus, a palavra da fé, pregada pelo apóstolo Paulo, e agora estavam sendo seduzidos, enfeitiçados pelos judaizantes, para que retornassem às práticas da lei de Moisés, alegando que somente a fé em Cristo Jesus não é suficiente. E o apóstolo Paulo, se você estudar conosco toda esta carta, você vai perceber que ele não está nada contente, nada amoroso e alegre com a conduta da igreja. E capítulo 1 ele já começa dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Deus, não pela vontade do homem. E tem mais: se alguém ainda prega um evangelho além do que eu preguei, ou um anjo do céu, rejeita, seja maldito, seja anátema essa mensagem. Rejeite esta mensagem. E ele vai dizendo que, por que isso? Porque esses judaizantes, esses falsos mestres, estavam dizendo que Paulo não era um verdadeiro apóstolo, porque ele não era do círculo dos 12, e estava dizendo que ele estava com meias verdades. Então, a sua mensagem, o seu apostolado foi questionado, e ele está aqui fazendo uma defesa da fé. E agora, além dele fazer a defesa da fé, ele começa a explicar e fazer uma defesa da justificação pela fé. E não é declaração, não é justificação pelas obras da lei, mas sim pela fé que há em Cristo Jesus. E ele começa o capítulo 3 dizendo: quem vos enfeitiçou? Ou seja, eles estavam sendo enfeitiçados por esse falso ensinamento. Esta é a palavra correta. Talvez na sua Bíblia esteja fascinou ou alguma coisa, mas a NVT e a NVI traz a tradução correta, e a Nova Almeida Atualizada também traz esta palavra, enfeitiçou. E ele fala assim: não foi Cristo explicado tão claramente como que vocês tivessem, é como que se vocês tivessem visto Cristo crucificado na cruz do Calvário.
Era a mesma coisa de vocês terem visto ele, de tão clara que foi a mensagem da justificação pela fé. Ou seja, ele retoma possivelmente aquela serpente que Moisés levanta no deserto, em que os enfermos que eram picados olhassem para aquela cruz eram curados, e os que não olhassem eram mortos. Então Paulo, como um conhecedor da lei, como um fariseu que era, instruído aos pés de Gamaliel, esse homem, ele está retomando o Antigo Testamento e até antes da lei. E aí ele vai dizendo, olha, deixe-me dizer uma coisa, perguntar uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Porque o que Paulo está questionando a lei? Não é que a lei seja ruim, porque a lei foi dada por Deus. Mas o que a lei tinha o seu papel? A lei era como um espelho, era um reflexo e mostrava, Deus santo, eu sou santo, e é esse padrão que eu quero que vocês alcancem. E quando eu e você nos deparamos diante da lei e vemos esse padrão, nós não alcançamos esse padrão, e esse padrão e esta lei, ao invés de conceder justificação pela fé, ela aponta ao meu pecado e me condena porque não provê escape, não provê saída, não provê graça, porque ela revela o padrão de Deus e revela o meu padrão, e revela a minha e a tua condição. Então a lei, ela tinha um propósito de ser um condutor, de pegar a mão, de ser um pedagogo, de pegar a mão da criança e levá-la para as aulas de instrução, trazê-la de volta da casa da instrução. Então o pedagogo tinha esta função, e a lei era este pedagogo. Louvado seja o nome do Senhor. Então não foi por obras da lei. E o que esses judaizantes diziam? Vocês creem em Jesus Cristo, beleza, mas vocês têm que agora seguir a lei de Moisés, vocês têm que circuncidar o 8º dia, vocês têm que circuncidar também agora depois de adulto. Ou seja, vocês têm que seguir as leis dietéticas e vocês têm que guardar dias e festas para que vocês alcancem a salvação. Ou seja, os judaizantes estavam enfraquecendo a mensagem da cruz, dizendo que a morte de Jesus não foi suficiente, sendo que Jesus, quando morre na cruz, ele diz, está consumado. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Se ele diz que está consumado, então o seu sacrifício é perfeito, é eficaz e suficiente, não havendo necessidade de se fazer mais nada. Louvado seja Deus. Aleluia. E nós recebemos, fomos salvos pela mensagem do Evangelho. Porque se obedecêssemos à religiosidade, nós continuaríamos onde estávamos. Porque nós estávamos seguindo os preceitos, ou era para estar seguindo, né? Então estaria tudo bem. Mas muito de nós recebemos a Cristo, ou Cristo nos recebeu, quando a gente era pecadores. E pela mensagem da fé, a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo de Deus tocou em nosso coração, nos convenceu de que nós precisávamos e precisamos dele. Foi pela mensagem da fé, não foi por obras da lei. E ele está questionando. Vocês receberam o Espírito. E o presbítero Tião bem colocou aqui algumas coisas relacionadas a essa mensagem. Sobre a questão do batismo. No meu caso, eu recebi o Espírito Santo de Deus, sem eu antes me batizar nas águas. Primeiramente, você se converte, se arrepende dos seus pecados, você recebe o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo de Deus, o revestimento de poder, você recebe. Eu recebi antes do batismo nas águas. Então eu não recebi por causa que eu tive que passar por isso para eu poder receber. Não é assim que funcionam as coisas de Deus. Deus, ele faz as coisas da maneira dele.
do jeito dele. E Paulo está indignado com esse povo. E ele está dizendo assim, olha, será que perder o juízo, tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? Claro que não foi à toa. Irmãos, e ele vai dizer aqui, não é necessário acrescentarmos ou tirarmos alguma coisa no que diz a salvação que há em Cristo Jesus. Aqui não há uma legalidade para se fazer tudo o que dá na telha, como diz a expressão. Aqui não é um salvo-conduto para pecar e fazer o que bem entende. Porque Paulo lá na frente, ele já pode isso aí. Que vocês não usem da liberdade que há em Cristo Jesus para dar ocasião à carne. Nós, como crentes, temos a nossa responsabilidade, a nossa disciplina, a nossa vida cristã, a nossa santificação que deve ser buscada por nós e não por Deus. E aí, é isso que é servir a Jesus. Não é eu que vou fazer alguma coisa para ser salvo. Não é eu que vou fazer. Porque se a gente começa a dizer que temos que fazer muitas coisas para sermos salvos, nós incorremos no legalismo. E Paulo foi totalmente contra o legalismo. Mas também não significa que o crente vai andar e vestir e fazer e ficar de qualquer jeito. Não, irmãos, não é isso. Mas é igual hoje, eu estava no aniversário hoje à tarde. Nós fomos responsáveis pela trazer a palavra ali no aniversário de 60 anos da missionária, amiga nossa. E o esposo dela, muito experiente na obra de Deus, ele falava justamente sobre isso. Ele citava até um exemplo, sem saber de nada da mensagem. Ele falava assim, eu trabalhei numa igreja, eu falei para ele que eu preguei na cidade de Marituba, ali no interior do Pará, e ele disse que aquela igreja na frente da passarela, quem conhece lá sabe, ele trabalhou naquele campo. E ele disse que o pastor daquela igreja, ele foi cooperar com o pastor daquela igreja. E o pastor daquela igreja fazia o negócio. As irmãzinhas que aparavam as pontinhas, ele disciplinava. Mas as filhas dele que pintavam e bordavam, ele não disciplinava. Olha só que absurdo. Que hipocrisia. Que legalismo. Não, é um legalismo de 50%, né? Poda um, mas os outros deixam quieto, sabe? Eu estou dizendo, irmão, não é salvo-conduto para, né, fazer igual o irmãozinho lá na faculdade cantando aquela música daquele filósofo, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Não é isso também não, irmãos. Então o apóstolo Paulo está assim, meu Deus do céu, vocês começaram no Espírito, estava indo tudo bem, estava tudo certo, aí agora vocês estão retrocedendo da onde Deus tirou vocês. E o negócio foi tão sério, que o apóstolo Paulo, ele vai até Jerusalém, a primeira reunião ministerial, e reunião ministerial, irmãos, das antigas, o negócio pegava, viu? O negócio era mais estreito. Aí o apóstolo Paulo, ele vai lá na reunião, ele reconhece o apostolado de Pedro, de Tiago e de João, e também Tiago reconhece o chamado de Paulo para os gentios, enquanto que Tiago e os demais ficaram com o chamado na igreja da Judeia. E aí ele fala, a única coisa que eu quero que vocês façam, leve esta carta aqui e diga para os gentios que se abstenham da idolatria, da imoralidade sexual e da carne sufocada no sangue. Mas Tiago não disse, faz isso, faz aquilo outro, não faz isso, deixa disso, tem que fazer isso. Então não, de forma alguma. E esses judaizantes estavam pervertendo o ensino de Paulo,
E o povo sendo no canto da sereia, voltando tudo. Rapaz, não é que é mesmo, ó. Eu acho que eu não sou salvo, não. Acho que eu tenho que fazer um negócio ali. Acho que eu tenho que guardar um sábado. Eu não posso tomar café. Ou então eu tenho que, não posso comer carne de porco, né? Vocês já entenderam, né? A mensagem. São os judaizantes do nosso presente momento. E ele vai dizendo aqui, volto a perguntar, versículo 5. Acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou o milagre entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Da mesma forma, aí aqui agora ele entra, ele sai da lei e vai para antes da lei. E quando ele cita Abraão aqui, é uma coisa linda e maravilhosa. É algo extraordinário. Ele diz assim, que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam das mesmas bênçãos de Abraão, que recebeu por crer. E lá na frente ele volta a falar no versículo 16. Essa Bíblia é letra menor. 16. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observem os que as Escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. Isto quero dizer, a lei que veio 430 anos depois, não pode anular a bênção, não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Aqui nós temos a vida de Abraão. Ele sai de Ur dos Caldeus e para uma terra que Deus lhe mostraria. E ele começa a peregrinar, começa a andar, e Deus disse a ele que faria uma promessa. Só que em um determinado momento, e isso é Gênesis capítulo 15, diz que Abraão ele começa a questionar, ele começa a ter uma crise, vamos dizer assim, que a promessa, ele fala assim: Senhor, o Senhor disse que tem uma promessa, mas eu vou deixar a minha herança para o meu servo Damasceno, chamado Eliezer, é ele que vai herdar a minha herança, Senhor. E aí Deus fala para Abraão: não, Abraão, eu falei que eu ia fazer uma promessa contigo. O que Deus faz? Deus manda Abraão trazer rolinhas, um cordeiro, um carneiro, se não me engano, animais de 3 anos e uma rolinha, um pássaro, para um sacrifício. E na antiguidade, as alianças eram feitas de que forma? Nós pegávamos um animal, sacrificávamos esse animal ao Deus ou à divindade, a gente partia este animal no meio, colocava uma banda de cá em pé, outra banda de cá em pé, e eu e você que estávamos firmando uma aliança, eu passava por meio desses animais, e vocês passavam por meio desse animal também, e a aliança era celebrada. Só que quando Deus faz a aliança com Abraão, Deus faz algo extraordinário, aleluias, vem trevas sobre a terra, Abraão adormece, e diz o que a palavra do Senhor, que quando Abraão ele acorda, está passando sobre os animais, entre os animais, uma tocha de fogo, está lá em Gênesis capítulo 15, sabe o que é isto, irmãos? Que na aliança com Abraão, Deus fez a aliança, Deus fez uma promessa, em que ele
faria e não Abraão. Ou seja, a promessa parte de Deus. Deus é que faz, dizendo: você não vai participar desta aliança, porque esta aliança é minha e eu não vou quebrar, eu não vou revogar esta aliança. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, Deus celebra uma aliança com o ser humano, que todos aqueles que se arrependessem pela fé seriam salvos em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Somente Deus passa. E quando eu vou para a lei de Moisés, agora a aliança é condicional. Agora a aliança tem o se. Se fores obedientes, serão abençoados. Se fizer, vai ser abençoado. Se não fizer, vai ser amaldiçoado. Eis que ponho diante de vós vida e morte, bênção e maldição, para que vocês escolham. Na lei de Moisés, agora a aliança é condicional. Mas como Paulo está regredindo anteriormente à lei, ou seja, Deus fez uma promessa em que no descendente dele, e esse descendente é Jesus Cristo, as pessoas seriam declaradas sem culpa por causa do sacrifício de Jesus. E não por obedecer ritos, dias, festas, dietas, de jeito nenhum. É isso que Paulo está dizendo. Vocês se apegam tanto à lei, mas a promessa da fé que eu estou pregando é anterior à lei. Então vocês estão muito equivocados, meu filho. Vocês estão equivocados. E essa promessa pela fé, Paulo está dizendo que nós somos abençoados com as mesmas bênçãos de Abraão, irmãos. Então hoje todos pela fé em Cristo Jesus são declarados sem culpa diante de Deus. Eu já falei para vocês o que é a declaração pela fé. E torno a repetição, né, irmã Lidiane, é um reforço pedagógico, né? Por isso que a Bíblia fala: lembra, lembra, não esquece, faz, lembra, 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 lembra. Porque o ser humano esquece, né? O ser humano tem dessas arrumações, né, de esquecer as coisas, né? Então, irmãos, a declaração pela fé é da seguinte forma, para você entender. Contra eu e você havia uma dívida. Colossenses capítulo 2, verso 14. Você e eu não dávamos conta de pagar esta dívida, de forma alguma. E aí nós estamos num tribunal. Deus, o juiz, o diabo ali para acusar. E a gente já com a sentença, já desde o Éden, já carregando a sentença, né? Culpado. E aí no tribunal, e diz que Cristo está à direita de Deus, intercedendo por nós. Deus, ele olha todo o conjunto probatório, conjunto de provas, que era contra a gente, mas sem nenhuma saída. Não tinha um álibi, não tinha nada. Réu da pior espécie. Já certo da sentença. Nossa, parece até o julgamento do processo do meu pai lá. Misericórdia. Depois eu conto para vocês. Aí, o juiz, ele olha para você, olha para você. Não quero condenar. Não quero condenar. Não vou condenar. Sabe por quê? Porque o sangue do meu filho foi derramado para nos declarar, e ele está à minha direita dizendo: pai, não condena não, pai, não condena não, o meu sangue foi derramado, ele se arrependeu, ele creu no Evangelho. Aleluia. Pois é, meu filho, então,
Está absolvido. Está absolvido, está absolvido, está absolvido, está absolvido. E hoje nós podemos celebrar o nome do Senhor. E hoje nós somos livres da lei, do pecado, da lei de Moisés. Porque a lei cumpriu um propósito até a vinda de Jesus Cristo. E Gálatas capítulo 4 vai discorrer sobre isso. Se você vir na terça-feira, você vai aprender. E aí, ele vai dizendo que agora em Cristo Jesus somos um só. Judeus, gentios, todos agora com as mesmas bênçãos de Abraão, todos agora com a mesma prerrogativa do povo de Israel, todo mundo agora abençoado, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim: se alguém quiser viver pela lei, pode até viver, mas tem uma coisa, vai ter que seguir à risca a lei de Moisés, a Tanakh, Midrash, não sei o que lá, são os comentários da Bíblia judaica. Vocês vão ter que seguir os 613 mandamentos dos fariseus, dos escribas. Então, ou seja, vocês vão ter que seguir na risca, porque se vocês falharem um só ponto, vocês se tornam réu de toda a lei. Quer viver? Viva desse jeito. Mas se não, seja livre em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o sacrifício de Jesus Cristo fez tudo isso, irmãos. Você vê a abrangência, a perfeição, a suficiência do que foi o sacrifício de Jesus por mim, por você. É algo muito profundo, irmãos. Nesse momento, vamos ministrar a ceia do Senhor. Aleluia. Eu quero convidar aqui para cercar a mesa presbítero Sebastião, presbítero Tião, diácono Alê, a minha esposa, irmã Lidiane, diaconisa Lidiane Gomes, e a irmã Margarete, diaconisa Margarete. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Celebre ao Senhor, porque você é livre. Você tem liberdade para glorificar o santo nome do Senhor. Aleluia. O que eu falei sobre o julgamento do meu pai, irmãos, foi quando eu procuro aqui na Bíblia, é que havia um relatório do Ministério Público dizendo que tinha 298 mil reais de irregularidades no processo de prestação de contas, que a viúva não prestou conta. Mais 246 mil do meu pai, que desapareceu de um ano para o outro. Ou seja, mais de R$500 mil. E aí, a promotora, eu em jejum, fui na audiência em jejum, em consagração. E a promotora vira para mim e fala: para mim ela não deve nada. Eu fiquei sem chão, irmãos. Fiquei sem chão naquele momento. Diante de um relatório da contadoria do MPDFT, a promotora simplesmente rasgou na minha cara, dizendo que a viúva não devia nada. Então, por isso que eu ilustrei com esse negócio aqui. Mas como se diz, mais tem Deus para nos dar do que o diabo para tomar, né? Então, até hoje não tem faltado nada. Deus tem abençoado. Deus tem feito coisas grandes. O apartamento do nosso pai lá em Florianópolis, corro o risco de ficar sem. Minha mãe pediu para eu não entrar no processo por causa dela. E por causa dela, eu não entrei no processo, eu não me manifestei no processo. E ela falou assim: porque meu irmão está tentando tomar. E ela me pediu: João, por causa de mim, eu quero que você não se manifeste no processo. Você está na igreja, você tem sua família abençoada, você tem seus imóveis, você está bem, seu irmão não tem nada.
E olha que meu irmão é policial civil no estado de Santa Catarina. Ela falou, eu falei, mãe, por causa da senhora, eu não vou me manifestar no processo. Ou seja, está na mão de Deus. Se tiver que esse apartamento ser meu, vai ser, em nome de Jesus Cristo. Porque Deus sabe o que faz. Aleluias. Ouve o Senhor, meu filho. Adora o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Hoje é dia de celebrarmos ao Senhor. Quão grande é o meu Deus. Aleluias. Exalte o seu Deus. Cantarei quão grande. Cante dizendo quão grande Ele é. Meu Deus. Quão grande é o seu Deus. Todos vão te ver. Todos vão te ver. Quão grande é o seu Deus. É Deus quem te justifica. É Deus quem peleja por ti. Adore o nome do Senhor nesta noite. Celebre aquele que te declarou justo. Com esplendor de Aleluia! Glória a Deus. com majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Pois eu lhe transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluias. As nossas irmãs com pão nesse momento. Aleluia. Erga aos céus. Este pão que simboliza o sangue de Cristo não se transforma no sangue de Cristo. É um símbolo. Mas porque, aleluia, porque é símbolo, não torna menos importante o momento, irmãos. Porque é símbolo. O momento é ímpar, o momento é singular e o momento é pela fé. Estenda suas mãos, querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus. Nós apresentamos diante de Ti, Senhor, este pão, Senhor amado, que Tua serva preparou com todo carinho, ó Deus amado, o Teu corpo, este pão que simboliza o Teu corpo ferido na cruz do Calvário, e que anuncia que o Senhor sofreu por amor, um amor incondicional.
meu Deus, que nesse momento seja consagrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem repartir em nome de Jesus. Vamos aguardar uns aos outros. Vamos esperar uns pelos outros. Enquanto o presbítero Tião serve. Graças a Deus. Todos estão com pão? Louvado seja Deus. Diz assim. Misericórdia, quando troca de Bíblia, irmãos. Agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Podem todos participar em nome de Jesus. Aleluia, meu Deus. Oh, Deus Santo, Deus amado. Aleluia, Jesus. Nós te damos graças, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus amado, meu Deus querido, meu Deus santo, meu Deus glorioso. Obrigado, Jesus amado, porque o Senhor se entregou por nós. Obrigado, meu Deus amado, porque fomos livres e libertos da lei do pecado, da condenação do pecado. E hoje nós podemos celebrar o nome do Senhor. Podemos exaltar o nome do Senhor, ó Deus. Pai Santo, que o Senhor continue fortalecendo o teu povo, fortalecendo a tua igreja, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, nós te louvamos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Já vamos passar para o fruto da vide, o vinho. Aleluia. Nossos irmãos, nossos obreiros oficiais da igreja, por gentileza, erga aos céus, estenda suas mãos. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós estamos em tua presença, Senhor. Deus amado, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor. Está diante de ti o fruto da vide que simboliza o teu sangue, meu Deus. Porque a tua palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E foi pelo teu sangue que fomos resgatados, Senhor. Pai Santo, que sejam consagrados esses elementos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem todos, podem distribuir. Sua morte lá na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você.
Senhor. Aleluia, adore, adore. Vai, continua. 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 Adore. 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 Olho pra você. Adore. Corro pra O amor de você. Jesus Cristo Seu que amor cura me a alma ferida. Vou deixar na cruz tudo que passou. Deixa na cruz. Hoje é dia de deixar na cruz. Deixa na cruz tudo que ficou para trás. Olho pra Corre, você. corre, corre. Escapa de por Pra tua vida. você. O seu amor me chama. Me chama. Eu dependo desse amor. O seu amor. Mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que ficou. Hoje é dia de deixar no pé da cruz. Olho pra você. Olhai para vós, sereis salvos todos os termos da terra. O seu amor me chama. O amor de Jesus te chama. Aleluia. 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 Sinto uma graça de Deus. Aleluia. O Espírito de Deus está em nosso meio. Não estou sendo redundante. Não estou fazendo aqui frase de efeito. Mas é que há uma presença real do nosso Deus. Porque Deus habita em meio aos louvores, aleluia. E a igreja, quando celebra o nome do Senhor, Deus, Ele se manifesta com o seu poder e graça. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vamos ministrar o cálice. Mas há um louvor no meu coração. Eu só sei aquela parte das minhas lamparinas no jardim, dançar com ele. Aleluia, louvado seja Deus. Essa música está na minha mente. Você canta muito ele. Aleluia. Esse sino é tremendo, irmão. Esse sino fala forte demais, irmãos. Aleluia. Todos estão com o cálice. Aleluia. Isso aí, irmão. Dá lugar para Deus, irmão. Profetiza. Fala em língua estranha. Passa a revelação se Jesus mostrar, irmão. Aleluia. Se tem visão, fala. Aleluia. Nós somos crente pentecostal, irmão. Nós cremos no poder de Deus. Temos que ter a cabeça iluminada e o coração também, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Podem todos participar, aleluia. Oh glória.
Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Minhas lamparinas estão acesas. Se, meu Deus, estamos à tua espera, Senhor. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Tu estás passeando em nosso meio, É Deus. só bater que eu vou abrir pra você Oh, Senhor, a porta está aberta, Senhor. entrar. Olha os corações abertos para ti, Espírito É Santo. só bater que Aleluia. eu vou abrir pra você entrar. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Nós estamos celebrando contigo, Senhor, nesta noite. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Toma a sua noiva nesta noite, Espírito Santo. Toma a tua noiva nesta noite, Espírito Santo. Aleluia. Minhas lamparinas estão acesas. Glória. Só estou esperando o barulho dos teus passos Deus. em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você
estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Vamos lá. João Renato, só o João Renato no baixo. Cantando, solando. Aleluia. Sola. Aleluia. João Renato, pode solar no baixo aí. Aleluia. Eu vou fazer aquilo que Deus quer que faça. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Deus está nesse negócio. pode morar aqui, pode morar aqui. E tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. E meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. E meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Está encerrado em nome de Jesus. Que Deus abençoe tua vida. Aleluia.